Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pódio Doutor, que é o seu podcast em saúde. Lembrando que o Pódio Doutor é o primeiro, o maior, o mais consistente e relevante podcast de saúde no Brasil. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Joia. Mais um episódio espetacular para você do Pódio Doutor. Você sabe o nosso compromisso, o nosso propósito é levar para você material importante em saúde, material checado, informação verdadeira. Você sabe que a internet é recheada de fake news, nem sempre o que está escrito lá é verdadeiro, é legal. Então, o nosso propósito é trazer informação boa em saúde para vocês. E como que a gente faz isso? Trazendo aqui os melhores profissionais em cada uma das áreas que nos propomos a discutir. Então, ó, já vai se inscrevendo no canal, já vai nos seguindo para que a gente possa continuar trazendo para você esse propósito. Hoje um episódio incrível aqui com um profissional do UFC, o Alan Purosso, que nos deu a honra de dividir conhecimento com a gente, junto com o Gustavo Pascoaloto, nutricionista de atletas, educador físico, que também vai nos contar como funciona todo esse mecanismo da nutrição do atleta, da perda de peso e tudo mais. Muito obrigado, Alan Purosso, Gustavo Pascoaloto, é uma honra tê-los aqui. Pronunciem-se, Alan. Eu primeiro? Pode ser. Primeiro. Tá bom, vai, eu vou. Obrigado aí por chamar mais uma vez aí pela presença e tudo, pelo reconhecimento. É sempre um prazer estar aqui tentando, né, sanar o máximo de dúvidas possíveis e trazendo informações relevantes aí pra galera. E agora é o Alan aí. Fala aí. Bom, eu que agradeço também. É a primeira vez que eu tô participando com vocês, Dr. Sidney Moisés. Como você falou, trazendo aí um profissional de qualidade aí que trabalha comigo nessa área. E vamos esclarecer muita coisa, falar de muito assunto aí da nutrição, do corte de peso no UFC. E tem muita coisa pra gente falar. É isso aí, seja bem-vindo novamente, Pascoaloto, seja bem-vindo, Alan Purosso. A gente vai falar da vida, a rotina de atleta, alimentação, perda de peso, a manutenção desse esporte, que é um esporte que tem uma grande necessidade de se cuidar ao máximo, de manter a saúde ativa, peso. Qual que é a maior, se a gente fosse elencar, a primeira, qual que é a maior dificuldade de um atleta de UFC? Eu digo que vou reformular, sou um atleta do MMA. Eu acredito que realmente o UFC é o campeonato. O UFC é o campeonato, né? É a companhia, é a empresa e a modalidade é o MMA. Mas acho que com certeza, assim, pro atleta hoje em dia, acho que não só do MMA, mas de tantos esportes, é você ter um suporte para conseguir estar fazendo todo dia um treinamento, tá se intensificando e levando o seu corpo na alta performance todo dia e tá em alta recuperação para poder competir, né? E esse suporte que você fala é uma rede de profissionais? É uma rede de... Uma equipe? É uma equipe por trás para realmente fazer isso acontecer, que é o que a gente fala. Desde a parte do nutricionista, da parte médica, da parte da fisioterapia, da parte de patrocínios que faz com que você só treine, não dependa de outra coisa para poder treinar. Então é uma rede muito grande para que a gente possa chegar lá em cima do octógono e sair bem na porrada. O treino é diário? É diário. Diário Não, é 3 vezes por dia, cara. Vai muito de cada academia, cada um tem um sistema. Nós na Chutebox, a gente tem um pouquinho ali da A sua academia é Chutebox. Chutebox de Lima, aqui em São Paulo. Fica onde? Na Giovanni Gronchi, ali no Morumbi. Então, Chutebox na Giovanni Gronchi no Morumbi. É isso mesmo, Aqui em São Paulo, para quem tá vendo ali todo o Brasil. Diego Lima é nosso head coach, é um cara Diego Lima trabalha com 50 atletas de MMA. E é bem isso, a gente tem que... Nós lá, a gente treina praticamente de 2 a 3 treinos por dia. Não, peraí, vamos falar melhor disso. Caramba, doutor Sidney. Pra ir pra academia 1 hora no dia já é difícil. Sacrificante já. Sacrificante 3 vezes ao dia? Porque quem assiste lá a luta, né, pensa, não, que gostoso, né, praticou a vida, mas não imagina que é tão intenso assim. Quando o cara é profissional, né, como você disse, você vive disso, porque o seu talento é tão grande, e não só o talento, né, porque o talento, a genética, disciplina. É uma coisa, né, Gustavo e Alan, mas talento sozinho não adianta nada. Com a disciplina junto com o talento, aí você fica invencível. Cara, né? Por isso que chegou lá. Pra quem trabalha... Eu lutei, mas nunca lutei profissional como eles, né? Sempre gostei de luta, sempre brinquei. Tanto que eu acompanho todos eles sempre lutando. Pra mim virar filho, né? Mesmo que não eu cuido, mas eu conheço, eu assisto sempre. E quando você começa a acompanhar de perto, a quantidade de treino desses moleques é uma coisa absurda. Porque a gente vê eles saindo na porrada ali na luta oficial. Mas eles saem na porrada daquele jeito 2 vezes por semana, pelo menos. Fora todos os treinos, eles têm os treinos de sparring, fala aí. Sim, que é o treino mais forte que a gente tem. Que é o treino sério, que eu já fui assistir ele, nego saiu com o supercílio aberto, o Alan uma vez
Foi você, ela, que saiu uma vez e foi parar no hospital, não foi? Puta, foi. Eu tive uma concussão cerebral, internado na UTI. É o que eu falo. Às vezes muita gente fala, puta, você é atleta, eu treino 3 vezes por dia. Falo, nossa, eu quero ter sua vida, pô, saudável e tal. É isso que eu tava Mas um falando. atleta de alta performance não é um cara saudável. Não é um exemplo de, acredito eu, de ser saudável, porque a gente leva o nosso corpo ao extremo. É lesão, é desgaste mental. Então, não sei, o Gustavo também acompanha muito atleta. Eu acho que assim, você equilibrar que o atleta de alta performance é um cara 100% saudável, Não é. não é. Nem um pouco, nem um pouco. Porque você leva a sua saúde ao extremo, cara, sempre. É óbvio que a gente vai falar assim, em termos de performance, o cara vai ter um condicionamento gigante. Condicionamento para. É que a gente olha ali, 15 minutos de luta, vai lutar. Pra você ver 5 minutos saindo na mão, você vai ver o quanto que não cansa. 15 minutos quando não é o Bambam, né? Esse ponto. Às vezes é 40 segundos. Depois, daqui a pouco a gente fala os 36. Depois a gente fala sobre isso. Mas acho que esse é um ponto muito importante que você tocou, né, Alan? Eu, como médico, na verdade, a gente entende esse levar o corpo ao limite. Realmente você tem toda a razão. Fica mais do que treinado, supera aquilo que é de uma pessoa como todos os seres normais do mundo, né? Exato. Que faz a promoção de saúde. Como eu, apesar do meu tamanho, também faço exercício e assim vai. Mas a gente faz um limite. Vocês passam esse limite, mas é porque é o seu compromisso, o seu trabalho com a ultra performance, né? Mas também você tem um pouco de descanso às vezes, ou quase nunca. Não, a gente tem um trabalho que a gente faz do recover, da parte de descanso, que é tão importante quanto o treinamento. A gente tem até um entrosamento na equipe que o próprio Diego, nosso treinador, fala, cara, você tem que treinar em alta performance 3 vezes por dia, durante 7 dias da semana. Mas se teve um dia que você falou, cara, eu tô cansado, eu preciso descansar, não adianta você vir pro treino e treinar que você não vai render. A tua chance de se machucar é muito maior. Então é o momento nosso realmente do corpo entrar em descanso, absorver um pouco o recover, pro dia seguinte a gente tá melhor. E também é uma escolha de vida, né? Quando você eventualmente for se tornar um professor, um treinador depois de sua carreira, não sei qual vai ser, mas aí você vai parar com levar essa rotina absurda e vai retornar a ser um terráqueo. A gente brinca. Eu brincava lá no curso, né? Quem é atleta como você, de alta performance, é um extraterrestre, comparado com... Se você não entende, é porque não é só a questão da luta, né? É questão do preparo, do condicionamento cardíaco. O que muita gente não vê, que é a parte mental. Mental, fundamental. Ninguém vê o que se passa na cabeça. Se você entra numa luta achando que vai perder, esquece. Já era, né? Então, e assim vai. Então, voltando à parte da nutrição, aqui com o Gustavo, né? Tem uma máquina dessa aí. Isso porque no outro episódio a gente falou sobre os terráqueos, certo? Sério. Exatamente. Falamos sobre a dieta do lixo. Imagina, ele pode ter dieta do lixo? Nem pensar. Isso é engraçado, cara, porque assim, eu cuido de vários atletas, inclusive lá do Lima, né? E tem alguns de fora também. O lutador, não são muitos que têm a cabeça do Alan. O Alan é um menino regrado. Assim, quando ele precisa fazer, ele vai e faz, mas também quando tem que sair, ele sai. Mas 90% dos lutadores não têm uma vida regrada na alimentação. Porque muitos não estão conscientes e não levam a falar assim, eu sou um atleta, a alimentação faz parte do meu ciclo de atleta. Porque se você vai pegar um cara da musculação, por exemplo, né, você vai conversar com ele e vai falar o quê para ele? Uma pessoa vai perguntar para ele o que você come, o que você toma. Já um lutador, se você vê o cara fazendo alguma coisa, você pergunta, pô, o que você treina? Como que você faz? Ninguém tá preocupado com o que o Alan toma ou deixa de tomar, com o que ele come ou deixa de... Tá preocupado, pô, como que ele fez aquele golpe? Como que ele pegou o braço do cara naquela luta que ele tava passando um perrengue, por exemplo? Então são situações diferentes. Eu já conversei bastante com o Alan sobre isso e bastante com o Lima na academia dele, pra gente tentar, né, com alguns atletas, mostrar pra ele que a dieta em si faz parte da vida do atleta profissional. Faz parte muito para manter alto rendimento. Porque a diferença entre o primeiro lugar e o segundo lugar é mínima, né? Tecnicamente. Que a diferença nesse momento é o detalhe. É o E o detalhe detalhe. tá nisso. Para todo esporte individual é um detalhe muito pequeno, né? Antigamente não, tinha o cara que tinha uma genética diferente, ele já conseguia ganhar, mas hoje isso vale para tênis, Com certeza. até pro futebol e imagino no MMA muito, né? Óbvio que como qualquer esporte existem várias coisas, existe a sorte de um golpe entrar, né, uma série de coisas aí no meio. Mas quando a gente fala de performance, né, a nutrição tem muito a ver. Sim. Então a gente tá falando com o Alan
Porque primeiro que eu trouxe ele porque talvez seja o lutador mais próximo que eu tenho hoje da minha vida em si, e porque ele é um cara extremamente regrado. Ele, quando precisa, ele é regrado com treino, ele é regrado com dieta, ele é regrado com tudo, tanto que o Alan, você falou de dar aula, ele além dos treinamentos dele, ele ainda dá algumas aulas. Porque quando a gente falou sobre o negócio, que ele falou da dificuldade, né, que foi a primeira pergunta que o Moisés fez para ele, eu já vi muitos atletas de MMA muito bons se aposentarem e ficarem só dando aula porque não conseguiram chegar onde o Alan chegou. Entendeu? Às vezes o cara casou, teve filho, falou, cara, não dá mais pra eu ficar nessa de treinar e tal, eu preciso sustentar minha família. Então, às vezes, fica só dando aula. Então, o Alan, mesmo sendo um lutador do UFC, profissional, tendo as coisas dele, ele ainda assim tem alguns alunos que ele dá aula. Então, é um conglomerado de coisas que quem tá fora, cara, não enxerga, acha que é o fácil. Que chegou lá, saiu na mão, se machucou um pouco, tal, uma semana depois tá bom. Tanto que quando eles lutam, a primeira coisa que eu faço quando eu falo com eles, ganhou, perdeu, eu falo, meu, tá bem, se machucou? Entendeu? Porque eu já vi o Alan se machucar de arrebentar o joelho uma semana antes dele lutar. Inclusive estamos aqui fazendo essa conversa, eu tô num pós-operatório de 2 semanas no joelho. Dessa luta que ele tá falando. E mais, já que nós estamos falando da dieta, conta primeiro o Alan, depois você faz os seus comentários sobre a sua dieta hoje. No dia a dia. Desde a hora que acorda, sua rotina. Detalhadamente. Tudo. Explicitando os alimentos ou... Também, certo? O máximo Eu de quero detalhe saber possível, tudo. sim. Tipo, quantas vezes, que horas, quais alimentos, quantidade, como que você trabalha isso na sua mente, porque quem tá ouvindo precisa de ajuda. A nossa ideia aqui é levar essa informação, né, que vocês têm, e é muito importante. Às vezes a pessoa não tem, então detalha pra gente como é tudo e como você conseguiu, na questão da dieta, se disciplinar em relação a isso. Eu entro muito nesse pensamento que o Gu falou, de que eu consegui aprender e trazer pra mim que a alimentação realmente faz parte do meu dia a dia pro resto da minha vida enquanto eu continuar sendo atleta. Hoje você vê muitos atletas que só entram em uma alimentação saudável. Puta, marquei luta, preciso 2 meses pra perder peso, começo a comer bem, começo a comer saudável. Eu consegui fazer essa virada de chave e realmente a comida, vou falar ali, a alimentação limpa faz parte do meu dia a dia, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Óbvio que uma vez ou outra eu preciso dar uma escapada, preciso dar uma quebrada. Isso no momento que eu tô off. Por exemplo, hoje, né? Sem ter uma competição marcada. Cara, mas basicamente é que assim, pra mim é muito normal. Não tem como não fugir do que é uma comida saudável, do que é uma comida leve, que faz parte do nosso dia a dia. Mas, pô, de manhã eu faço muito uso de ovo, aveia, faço um mingau aí com whey protein. Então eu acabo utilizando muita coisa aí que eu já utilizo, acho que na dieta pré-luta, pré-camp, só que eu acho que eu reformulo um pouco aí na questão do peso, Quantidade. da quantidade, exatamente isso que faz a diferença. Agora você pode comer um pouco mais de comida, um pouco mais de pouco mais caloria. livre, um exato. pouco mais livre. Só que eu mantenho isso, tipo, o mais livre do Alan é o quê? Beleza, eu como uma salada, eu como minha proteína. Putz, hoje eu tô afim de comer uma proteína que talvez tenha um pouco mais de gordura, não tem problema. Mas eu tomo minha salada, meus legumes, meu carboidrato ali um pouco mais controlado. Mas eu não deixo de comer uma boa proteína. Se eu quiser comer um chocolate, alguma coisa pós-almoço. Né? Exato. Mas aí de manhã, vamos supor, de manhã entre 6 ou até 8 horas, você faz uma refeição, outra refeição no almoço, uma tarde e uma noite, 4 2 à noite, mais ou menos. 2 à noite. Dependendo do horário. 5 refeições, mais ou menos? Uma ceia no final. É. Mais ou menos eu entro nisso. E aí variado desde proteína de manhã, ovo, aveia, que é um carboidrato sadio, né? Sim, total. Puta, eu gosto bastante. Então é rico em fibra, né? Basicamente o café da manhã hoje. Puta, eu acordei lá. Eu sou um cara que eu graças a ele, eu tive esse vício e aprendi. Que ele sempre falou: meu, toma água, toma água, toma água. Que pro atleta faz muita diferença. Então eu acordo, já deixo minha garrafa de água de 1 litro do lado. Eu acordei. Meu, é 1 litro para assim. Sabe pra limpar a serpentina? Pra limpar a serpentina ali, é pra limpar o organismo. E aí eu vou, meu cafezinho puro ali. Foram hoje 4 claras com um ovo inteiro, 30 gramas de aveia. Vamos supor. Pesa? Você chega a pesar a comida? Eu já tenho uma base. Você já pegou mais, mas um dia você pesou. Quando eu não tô em camp, eu não peso, mas eu tenho uma noção. Quando eu tô em camp, eu peso. Vamos supor, eu uso isso e no momento que eu não tô em competição, por exemplo, hoje eu joguei um queijo cottage junto, que é um queijo leve, fica gostoso. Então, basicamente foi esse o meu café da manhã. Você treinou hoje de manhã ou não? Hoje de manhã, não. Você tá Hoje eu não treinei. podcast, tudo. Sim, mas hoje não Mas treinei. no dia de luta, você vai
toma um café e espera 2 horas, vai fazer seu treino. Normalmente eu tomo meu café da manhã 1h30 antes do treinamento que eu tenho, tanto na preparação física ou treino de luta. O primeiro treino, ele dura quanto tempo, mais ou menos? 1h30. Aí depois volta... Por exemplo, ó, minha segunda-feira, meu primeiro treino é às 8h30 da manhã. Então, 7 da manhã, eu acordo 6h30, 6h40, 7 da manhã eu tô tomando meu café da manhã, vou pra minha preparação física, acabo por volta das 10 horas. Faz musculação, lutador? Faz. Tem que fazer. Tem que fazer. Eu tenho tem uma periodização de musculação na preparação física. Acaba por volta das 10 horas, eu tenho esse intervalo de 1 hora pro meu próximo treino, que é às 11, que é o treino mais forte que a gente tem, que é o de sparring que ele falou. Nesse inteirinho, eu tomo algum repositor. Sparring é tipo, trocar porrada, não tão forte. É o mais próximo da luta que a gente chega, só que acaba chegando forte. É isso. Forte normal, só não é a valer. Exato. Só não vale título. É o único ponto que a gente consegue chegar o mais próximo da luta. É o sparring. Então, e aí eu uso um repositor, às vezes, dependendo do treino. Cara, acabou esse sparring 1h30, acaba 12h30, 1 hora eu tô almoçando. Nessa pegada, uma salada, uma proteína, um carboidrato, sem muita neura nesse momento de peso, de quantidade, só que eu sempre mantenho uma comida saudável. Acho que isso é o grande E diferencial. depois do sparring, você faz também outro treino? A gente tem o treino às 5 horas. Tem treino às 5 horas. Aí, treino de quê? É um O treino primeiro foi musculação, o segundo sparring. sparring. O terceiro, normalmente, é um treino mais técnico, que é a manopla, é o treino de escolinha, é um pouco mais direcionado. Isso é de segunda a segunda. De segunda a sexta. A gente só muda, dependendo de um dia ou outro, a modalidade. Mas aí sábado, domingo, às vezes outros treinos. É, outros treinos. Mas não para também. Não paro. Eu Então, não ó, gosto de tá parar. ouvindo isso? Eu não paro. Chega lá porque... Vai ter gente que vai puxar minha orelha e falar, não, você brincadeira. precisa ter o descanso. Sim, Mas eu não... é isso que eu tava O pensando. meu descanso hoje, no fim de semana, cara, que eu trouxe pra mim, que assim, melhorou muito, vou até levar você um dia, hein? Cara, que é a Hot Yoga. Olha, Eu comecei a fazer... Eu vejo você postando direto, é verdade que você falou. Eu comecei a fazer a Hot Yoga como um treino, puta, precisava treinar no fim de semana, mas não nada muito forte, como a luta, mas algo que faça a minha cabeça virar e junto o corpo. Puta, a yoga pra mim foi sensacional. Isso ia ser uma pergunta que eu ia fazer. Tem dia que você não tá afim. Tem dia, assim como você de casa, como eu e como todos nós, não tá afim de... No seu caso, acho Ir que pro escritório. mas no seu caso, acho que é um pouquinho mais além. Tipo, puta, sparring, trocar porrada, tô machucado. A alimentação tem influência com o mental do atleta? Tem, porque quando o cara tá passando mais fome, no final da luta, ele passa a fome pra bater o peso e ele tem que render igual ou melhor do que ele tava rendendo, comendo muito mais. E até no dia a dia, se ele não é tão regrado, abre mão, vai comer uma besteira. Abre mão, vai fazer isso. Vai acabar influenciando. Influencia, né? Vai acabar Eu influenciando. percebo até por mim, quando eu não tô muito bem, eu venho a tendência a comer doce um pouco maior. E eu percebo... Isso acontece também. Mas eu percebo nitidamente isso. Por exemplo, um dia antes à noite, puta, eu vou lá e, sei lá, me deu a casaca, estourei de comer porcaria. Eu percebo 100% no dia seguinte, quando eu acordo, o meu corpo mais cansado, o meu corpo mais inchado, porque retém mais água, retém mais líquido, e realmente um pouco mais sem vontade de treinar. Mas a percepção sua por ser atleta, acho que é muito maior, por exemplo, da minha Sim, mera pode ser. mortal. Eu lembrei de um fato agora, engraçado até, que a gente vai falar, que é de um parceiro nosso aqui, o Felipe Sertanejo, que lutou, é parceiro de treino dele, ele não luta mais, tá aposentado. Mas pra você ter uma noção do grau da influência que faz um mínimo detalhe. Teve uma luta que o Felipe foi fazer, que ele vai lembrar, que normalmente quando a gente faz uma perda de peso muito judiada, a gente tinha antigamente a técnica de colocar soro endovenoso para hidratar o atleta mais rápido. E nessa luta, o Felipe se achou meio fraco, e aí ele quis dobrar o valor da hidratação, a dose do que estava acostumado a hidratar. Cara, eu nunca me esqueço dessa cena na minha vida. Ele foi lutar no primeiro round, cara. Ele ficou tão inchado. Acabou o primeiro round, o Lima chamou ele de canto assim e falou, cara, levanta a guarda. Ele falou, cara, não consigo, porque o braço dele tava tão pesado que ele não aguentava. Ele botou o braço para baixo, o cara tentando bater nele e ele só desviando a cara sem o braço. O cara levanta a guarda e falou, meu, não consigo. Por quê? Porque ele se hidratou tanto, ele ficou tão inchado que a musculatura dele ficou pesada. E aí ele não conseguiu render o que ele podia ter rendido, entendeu? Esses erros acontecem, cara, às vezes por excesso, entendeu?
E essa dieta toda que o Alan falou, da vida dele, você que orienta, Sim. e como que você faz, por exemplo, para quem tá ouvindo, né? Quem não é atleta, profissional, de alto rendimento, como que isso pode ser transferido para uma pessoa, para um réis mortal como nós? Se dá pra ser transferido. Isso. Primeiro, se dá, é muito parecido, mas quais são os ajustes, as diferenças, ou é praticamente eu a vou mesma ser coisa? muito sincero para vocês, assim, hoje uma pessoa que vai pra academia, que visa ter um corpo legal, ter uma performance legal, faz coisas muito parecidas que os atletas fazem. Na entendeu? dieta, na Na dieta. dieta. Não tem que ter a caloria um pouco maior pra atleta de rendimento? Depende Porque gasta muito. Então, depende do quanto ele gasta. O problema é que, assim, por exemplo, eu sempre falo pro Alan, cara, falo pra todos, tenta se manter 10, 12 quilos acima do teu peso de luta. Acima. Porque se você se manter muito mais, o teu corpo acostumou a treinar com peso e você vai lutar com um peso diferente. Porque que acontece? O Alan pesa 57,300, né? 57, 200, perdão. Na luta. Não. Na luta, na pesagem. Só fazer um comentário. Eu sempre só peso os 2 primeiros dígitos, no meu caso 3. Depois da vírgula, eu nunca comentei. Atleta de alta performance, vocês comentam. É que faz diferença. Faz Faz diferença. Tá na hora, faz. Se eu passar 100 gramas do limite, eu já pago uma multa. Porque as categorias são baseadas na Dividida, vírgula. exatamente. Então, Depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa do pesagem. detalhe da balança. Então, por exemplo, ele pesa lá 57,200. Isso na sexta-feira de manhã. O Alan vai lutar no sábado à noite. Normalmente é assim, né? É assim. À tarde, vai. 36 horas. Umas 36 horas. Desse pulo da pesagem até a hora da luta, provavelmente ele vai lutar com 65, mais ou menos. Recupera uma parte. Exato. Então, tipo assim, o Alan, 65 ainda é um peso equilibrado para ele que mantém seus 70 quilos. Agora, imagina um cara que fica mantendo 80, treinando a 80, o treino inteiro, aí de repente ele chega e bate 5, 7, 200 e vai lutar com 65. O corpo dele vai estranhar tudo, cara, porque ele não tá acostumado a lutar com aquele peso. Por um lado, ele vai ficar mais rápido. Porque ele Mais tá lento. mais lento. Ele não tá mais leve? Não. Ele vai pesar mais leve, mas você diz de subir o peso Que aí depois, quando ele for reidratar, ele vai reidratar muito mais. vai mais além do que ele treinava, entendeu? O corpo dele vai estar muito mais sensível, porque ele estava muito mais pesado. Entendeu? Eu vou te usar um exemplo que você vai entender o que eu tô falando. Vamos pegar uma pessoa normal, gordinha, ok? O cara pesa um cara de 100 quilos. O cara fez uma dieta, baixou para 80. E aí ele saiu comendo pra caramba, tal, subiu o peso dele para 90, 100 de novo. Se você pegar um cara de 150 e fazer o cara baixar para 80, se ele comer, a absorção dele para ele chegar num peso mais alto vai ser muito maior, porque o corpo dele está acostumado com 150, não com 100. Então, a sensibilidade vai ser muito maior, entendeu? Então, isso vai prejudicar o cara na luta. Eu lembro, tinha um parceiro deles no treino, que eu acho que não tá mais com eles, tal, que tem uma academia, que eu lembro que ficava muito acima do peso, o Lucas Mineiro, né? Sim. Ele baixava bastante de Ele peso. baixava muito o peso dele. Ele conseguia ter um bom rendimento, mas eu sempre falava, puta, por que ele não segura um pouquinho mais? Ele ficava muito acima. Então, cara, tem certas coisas, se você for parar pra pensar na fisiologia do negócio, não vale muito a pena. O Gustavo, perguntando para os dois, galera, no UFC a maior categoria é o peso pesado. Isso. Qual que é O limite a faixa do peso pesado? O limite é até 120 quilos. Até 120, É. mais uma vez falando. A última- pesagem. A última categoria é até 93. Aí depois dela é um Open que vai até 120. Então, tá. Então de 93 para frente. E tudo isso que vocês falaram da dieta vale também pro peso pesado. Pra todos. Vale para Todos. todos. Mas, Mas por o peso exemplo, pesado respeita também tudo Gustavo isso? trabalha com Tem o Marcos Pezão, que é um peso pesado. né? que é pesado. Pesão. Ele sempre conversava comigo. Pô, ele pode lutar com 120, mas ele falava, Gu, eu quero lutar com 113, 114, que é um peso que eu me sinto bem, me sinto rápido. Ele poderia lutar mais pesado, mas ele já tá vendo que pra ele talvez não seja tanto lucro isso. Entendeu? Então vai ter uma luta com um cara de 120 contra um cara de 105? Vai. Só que aí, de repente, o cara de 105 talvez se sinta muito mais rápido do que com 120, né? Cada um lida de uma forma, Mas cara. na pesagem, Talvez o peso na pesagem ambos tiveram que bater o peso certo. Até 120. até 120. Você não pode tá. passar de 120. Entendi. De 92 a E 100. quais são as artimanhas para baixar o peso rápido? Se é saudável, se não é? É aí que tá o problema. Conta a prática É sua. não baixar rápido, é baixar com consciência.
É aí que tá o erro. Então, voltando, ele pesa 70. Você tem que abaixar quantos quilos? Quanto que ele tem que abaixar daí? 13 Pra quilos. pesar 13 quilos. Vai 20% quase do peso corporal. Mas aí é um trabalho feito em 2 meses. Pensando que hoje esse meus 70 quilos ainda eu tô num off, que eu tô, lógico, pós-operado, sem treinar, sendo que o meu normal de treino em off treinando é 67 quilos, 66, 67. Então, pra chutar, eu perco 10 quilos aí do meu normal. Tá. Que é E um aí, trabalho como é que a que, gente vem como é que fazendo. você aborda, como que, da parte do Gustavo, como que você leva o atleta? Cara, De nutrição e de treinamento. É tem que mudar isso, alguma isso, coisa. isso. Porque tem um problema do treinamento ainda todo, que ele tem que fazer um treinamento muito coordenado, que ele tem que chegar no auge do treinamento dele na hora da luta, Rendendo, né? rendendo Não 100%. pode chegar cansado. Não, senão ele entra no overtraining, chega na luta, ele tá ruim. E aí acontece muito, cara. É engraçado, às vezes quem é amante da luta e assiste, às vezes o cara vê um cara foda e tá esperando uma performance do cara, e às vezes o cara deu uma errada numa situação e não era o dia dele, não conseguiu render daquela forma. Então, na verdade, a gente acha que luta é apenas luta, né? Mas, na verdade, tem um círculo de coisas aí muito gigante. Muito, muito. Tanto que eu ia falar para quem tiver oportunidade, mas eu acho que não é assim. Mas para quem conseguir, que eu já fui com o Alan, acho que eu fui com o Alan, fui com a Chitara, eu não lembro, no centro de treinamento, no PI em Las Vegas do UFC. Ali, quem entra ali, dá para ter a mínima noção do que é uma estrutura de um lutador. Então ali tem a parte da fisioterapia, a parte de todas as modalidades de treinamento, a parte da comida. Eles têm um restaurante lá, meu, foda, Isso demais. em Las Vegas. Las Vegas. É o maior centro de treinamento do UFC. É o headquarter do UFC, eles têm ali no escritório deles, eles têm um quarteirão que eles investiram só para os atletas, não é ninguém de fora, só para os atletas utilizarem, que é desde toda essa estrutura que o Gu tá falando, que a gente vai lá e tem acesso Tipo, o Alan vai lutar em Las Vegas, por exemplo. O que acontece? Ele tem toda a alimentação dele que ele tem que fazer, se ele for pra lá faltando 10 dias pra luta. O Alan manda pra eles, através do aplicativo deles, o que ele tem que comer, os caras deixam tudo pronto e mandam pra ele. Entendeu? Então, assim, todo mundo fala, pô, mas o UFC, é que o UFC é o auge do negócio, entendeu? Esse é o diferencial. bem A gente falou um feito. pouquinho no backstage que o UFC tá à frente ainda de muita coisa aí que tá Cara, eu entrei nesse negócio no PI, eu lembro que eu falei, caralho, eu quero trabalhar aqui. Uhum. Tipo, me apresentaram uma nutricionista de lá e tal, conversei com ela. Cara, é uma estrutura surreal. Aí você... Sabe qual é o problema? Eu vou falar uma coisa meio triste aqui, mas é a realidade. O Brasil teria total condição de ter um PI como o UFC, porque a quantidade de atletas que tem no Brasil Isso que eu ia perguntar. é gigantesca. Sabe qual é o problema? Vou te falar bem a real. O problema é que os caras brasileiros não respeitam. Lá você tem suplementação, água, tudo na geladeira para você pegar o quanto você quiser, fisioterapia, tudo. Você acha que no Brasil isso ia funcionar? Infelizmente. Infelizmente, nego ia enfiar coisa na mala, ia dar bosta, entendeu? Então, cara, infelizmente o Brasil fica pra trás por causa de alguns, entendeu? Mas que o Brasil merecia um PI do UFC, cara. A quantidade de atletas brasileiros que brilham no UFC, que nós somos testemunhas, é altíssima, né? Então, o valor agregado que o Brasil traz para o UFC, do mundo de países sem ser os Estados Unidos, o Brasil O Brasil é o segundo maior. mais atletas. É o Brasil. só perde para os Estados Unidos. Hoje, pros E Estados Unidos. isso hoje que ainda tá talvez até um pouco menor, né? Deu 10 anos atrás, há 10 anos atrás era mais ainda, né? Mas voltando, porque eu ia falar negócio da perda de peso, né? Que eu quis dizer. Isso. Desviamos. Desviamos da importância. Arborizamos, como diria o médico. Eu sempre converso com eles que eu tento deixar o mínimo de peso possível para tirar no último dia, né? Então, no caso do Alan, porque assim, também existe uma diferença do quanto eu posso desidratar o Alan, que pesa 57, né? Bate o 57, e quando eu posso desidratar um cara que pesa 90. O cara tem muito mais água para tirar mais pesado do que um cara mais leve. Então, normalmente, o que eu falo pro Alan? Pô, vamos tentar ficar no máximo 3 acima para tirar. No último dia. No último dia. Aí, normalmente, eles tiram na quinta de madrugada e na sexta pesa. Mas aí é melhor ele explicar. Só o que eu quis dizer é, a programação sempre é tentar, por mais que o atleta seja mais pesado, eu sempre falo, cara, vamos ficar no máximo 5 para tirar. Eu acho que mais que 5 na desidratação é demais. 5 quilos em um dia. E como é que é esse tira que o Gustavo tá falando? Cara, a gente já presenciou um companheiro de treino na época que a gente tava em Las Vegas tirar 8 quilos de um dia para o outro para pesagem.
8 quilos. Vamos falar só rapidinho. Como que tira 8 quilos em 24 horas? Então, vamos entender isso aí. Fica aí, Como que tira 3 quilos? Eu falo por mim, Alan, que é isso. Quando eu chego na semana da Não luta, quero tirar 8 quilos. eu trabalho. Eu quero tirar 18. O problema é que vai tirar os 8, você não vai nem conseguir chegar do seu carro para ir embora. Vai ser um zumbi andando por aí. Mas eu sou um cara que, como o Gu falou, puta, eu sou um cara que eu fico muito ligado, gosto de trabalhar numa zona de peso mais baixa. E quando eu chego próximo da semana da luta, que é na segunda-feira, para pesar na sexta, eu gosto de estar com 62, 63 quilos no máximo, que são 5, 6 quilos acima do peso que eu preciso bater. E a gente vai fazendo um trabalho. Um negócio que eu aprendi com o Gu e com muita experiência, que a gente não pode ter medo, que tem muito lutador que tem medo, é da água. A água é o maior aliado que a gente vai ter naquele processo que a gente vai usar na semana, é a água. Não beber tanta água. Em beber muita água. Você tem que beber muita água? Beber muita água. Superidratação. A superidratação faz com que o teu corpo comece a trabalhar mais rápido. E aí ele vai, como se fosse chucramente explicando, limpando a água do teu corpo. É como se fosse um diurético natural. O teu corpo não vai segurar uma quantidade alta de água, ele vai jogar para fora. E você vai trocando a água. Conforme isso vai acontecendo, o teu peso vai descendo. E aí você vai tirando a água conforme chega perto do dia da pesagem. Porque aí teu corpo está acostumado com 10 litros de água. 10 litros é uma verdade, é isso? Verdade nua e crua e chata. No dia. No dia ou na semana? A gente faz um trabalho de uma semana antes, começar com essa superidratação de 10 litros de água. Dia. Sei lá. Dia. Cara, como é que toma 10 litros de água? Você toma 1 litro todo dia, você acorda e toma 2? Olhando, você acha que é fácil. Puta, 20 garrafinhas de 500 ml. Eu tenho certeza que é difícil. Um negócio mais cruel que existe é isso. Porque às vezes acaba, 9 horas da noite ali e você não bateu a meta. Falta mais 3 5 litros. garrafinhas. Não, falta mais 3 litros. Fala, cara, aí você começa. Se afogar. Aí urina muito Exatamente também. esse processo. O seu metabolismo Então ajuda. você na começa lá, verdade. 10, até a hora que entrou a semana. Aí o controle que a gente vai conversando, o Gu vai planejando. Hoje vamos pra 8. Passou mais um dia, vamos pra 6. O corpo tá indo, não tá indo. Agora a gente chegou, vamos pra 2 e não toma mais na quinta-feira, que é um dia antes da Porque daí pesagem. começa a desidratação. Exatamente. A O corpo pesagem é tá sexta. expelindo, mas você não tá ingerindo mais. Mas você não explicou ainda daí essa parte final, que é Então. perder lá os 3, tirar. Como é que é esse tirar? Aí é o processo. O que acontece? Pra gente, na semana da luta, não tem mais o que fazer tecnicamente mais um pouco, mas não tem o que fazer de intensidade de treino, de preparar o corpo. Não tem sparring. A máquina tá pronta, exato. Não tem. A máquina tá pronta. Uma semana antes. Na semana da luta, é. Então o trabalho realmente é suar e trabalhar o peso. Então a gente faz muito treino de cardio. No início da semana, na segunda-feira, um treino mais técnico, só que muito cardio. Pega uma sauna com moletom ou isso é lenda? Acontece, mas não no início. A gente deixa a sauna mais para uma quarta-feira, assim, quinta-feira. Você vai quebrando os dias. Mas a gente faz um treino de capa, uma manopla, uma esteira, uma bicicleta, que é tipo aquelas capas. Capa é uma roupa plástica própria para isso, tá? Tipo, praticamente uma roupa de motoboy, sabe? Pra suar mais. Exatamente, para manter a temperatura do corpo maior e você suar mais, aumentar a sudorese. Então a gente vai fazendo esse processo e trabalhando junto com a água. No momento da quinta-feira, que é um dia antes da luta, da pesagem, que realmente a gente já tirou toda a água que tinha de ingestão, a gente só vai trabalhar açaí. E a saída é o quê? Aí é a parte da sauna. Quantos quilos falta da quinta até pra sexta? 3, 2,5 a 3. 36 horas para perder 3 quilos daí. Não, Não, 24 no caso. Porque é isso, eu acordo na quinta-feira com 59, 60 quilos. Se eu acordo com esse peso bem, na quinta-feira de manhã eu não faço nada demais, fico tranquilo para trabalhar só o corte de peso à noite. Se eu acordasse mais pesado, eu faria um treino na quinta-feira de manhã para baixar um pouco mais, para entrar à noite e perder o restante. Mas daí você tá comendo? E o jeito como que funciona a quantidade comida? mínima, só para que o corpo tá ali Quase um jejum. aceitando alguma coisa, mas quantidade, porque pesa também, né? Porque no último dia do peso, é que eu sempre falo, a gente pode até controlar o que tá comendo, entendeu? Mas na verdade, assim, comeu 200 gramas, você vai saber que vai aumentar 200 gramas no seu peso. Comeu 300, vai aumentar 300 gramas no seu peso. Então a gente faz uma coisa programada, mas é um cálculo. Ali não tem um problema da comida em si. Óbvio que você não vai comer um doce ali, aquela hora ali, porque é capaz que você vai fazer algumas alterações hormonais que talvez não te tragam coisas boas no pré-pesagem. Mas é muito do tipo, quantidade da comida vai te colocar aquele X de peso. Então aí a gente começa a bater. O atleta tá indo no banheiro, foi fazer número 2,
ou não. Então, se não foi, vamos procurar dar um jeito de fazer o número 2. Quando ele vai fazer a sauna, né, no pós ali, para bater o peso, existe um produto que a gente passa na pele, né, que ele faz... Aumenta a sudorese. Ele aumenta a sudorese e faz com que o corpo expira mais água também. Como o UFC tem um doping muito rígido, então a gente não pode usar nenhuma substância fora do que não pode. Então, assim, por estudos eu já vi e tal, e recomendo para ele sempre aumentar bastante a quantidade de vitamina C na última semana, porque a alta quantidade de vitamina C tem função diurética, de diurese. Então é uma coisa que a gente pode usar para tentar ajudar na perda, né, urinar mais. Mas, cara, não é fácil. É um negócio muito bem estudado e não é à toa que não é todo mundo que consegue. Você pode olhar que tem muitos atletas que não batem o peso e luta acaba perdendo. E pro atleta, tem que lembrar de uma coisa. O atleta vive daquilo. Ele não luta todo dia. O atleta faz 2, 3, 4 lutas no ano, no máximo. Se o cara, numa luta, ele já errar o peso, ele já perdeu 30% da bolsa dele. Ah, porque ele pode lutar. E o detalhe é o seguinte, o nosso contrato com o evento... Como assim ele pode lutar? Se ele não bater o peso, ele pode lutar ainda perdendo a bolsa. Vai do adversário aceitar ou não. Aí existe Se o quantidade... adversário não aceitar, Então, ganhou? existe porcentagens de excesso de peso que você trabalha, se luta, se a comissão aceita ou se o adversário aceita, entendeu? Depende aí de 10, 20% aí em cima. Mas se passar de 20%, daí aí também vai. ninguém aceita. Difícil. Mas o que eu ia falar, vamos supor, o nosso contrato com o UFC, por exemplo, não tá lá explícito que eu preciso ganhar a luta, que eu preciso perder, que eu preciso performar. A minha obrigação que tá no contrato é o Alan precisa bater o peso. Então Esse é sagrado. Sagrado. E todo atleta, se você, assim, todo atleta responsável que tem um pouco de miolo na cabeça, ele vai falar, não, eu preciso ser correto com o evento e preciso bater o peso. Mas você já viu cenas de atletas que ficam relaxados e não estão nem aí. Se chegar lá, vai ver o que bateu, o que não bateu. Mas se o profissional, se outro atleta não quiser a luta porque outro ganhou, não Pode bateu ter peso, essa- ele ganhou. Não existe WO. Não existe Não WO. existe WO. Aí ele arranja A outra luta- acaba a luta. Difícil você conseguir alguém no mesmo dia, então acaba cancelando a luta. Daí também quem não aceitou também acaba tendo uma perda. Exato. Agora, aí você falou, aí faltavam uns 3 Então, aí- quilos, foi pra sauna, Normalmente, por volta das 6, 7 horas da noite, a gente vai pra sauna. da quinta. Na quinta-feira. Tempo de sauna. Então, vai de 2 a 3 horas de sauna, fazendo ali, periodicamente, de rounds de 15 a 20 minutos. 3 horas, 15, Entra, toma um sai. banho gelado. Eu, particularmente, Alan, não gosto. Tem gente que faz, mas eu não gosto, porque... Vai impedir o calor. Exatamente, eu já estudei um pouco, ouvi falar sobre um pouco, que você acaba... Você tem um pouco de relaxamento ali, te dá uma vida a mais, né, o banho gelado, mas ele estanca mais a temperatura do seu corpo e você vai demorar de novo para voltar a suar. Então eu, particularmente, não gosto. A gente faz esse trabalho de 15, 20 minutos na sauna, com capa plástica, Sauna seca, que Sauna é seca. maior temperatura. Mais 15, 20 minutos e sai. aí 15, sai. 20 e sai. Na saída, a gente fica 10 minutos fora, envolvido. Vocês já viram aquelas mantas térmicas de tipo de Já vi, bombeiro, que é já um vi. papel alumínio gigante? A De gente resgate. fica envolvido nisso Pra manter o calor. para manter o calor e continuar suando, sendo que a gente está fora da sauna. Então o corpo ainda está continuando a trabalhar. A gente não para o processo. Não faz uma flexão, uma corrida fora da sauna, Muito dentro difícil, da sauna? Não, porque já tá desgastado. Aí já tá moído. Eu fui inventar isso uma vez, falou, botar uma bicicleta dentro da sauna. Isso não tava nem no UFC ainda. Meu, botei a bicicleta, tava na casa de um amigo, fui pedalar dentro da sauna, durei 5 minutos e saí passando mal. Não dá, a gente tá num nível ali de estresse e do corpo não tá respondendo, que você entra sentado e fica na sauna. Você não quer nem conversar com ninguém. Você fica lá quieto, parado. Mas que vocês comentaram no início, o treinador tá junto nessa hora? E, cara, esse é o ponto Depende- nosso. Depende de cada um tem um trabalho. cada um tem Treinador e companheiros, Não. tá? A gente tem foto nossa aí, né? Tipo, sei lá, tem a equipe do cara. A equipe não, tem um atleta ali perdendo peso e tem eu que vou lutar e mais 5 brothers junto da equipe junto perdendo peso. A gente tá junto na mesma onda. Isso deve ajudar. Cara, faz uma muito. diferença. E o cara que tá lá de fora e vê isso, fala, caramba, isso faz diferença até pro cara mentalmente também. Sim. Os Isso é caras tudo tão junto. no dia anterior. Daí você faz várias vezes até bater os 3 peso. quilos. Até bater. Você sai de fora Eu- e vai pesando. Eu gosto para... Tem gente que vai falar que é errado, que você passa um tempo sofrendo, que não é o certo, mas eu gosto de dormir no peso para já acordar, pesar e acabar. Isso. Tem gente que gosta de acordar na manhã da pesagem, 3, 4 horas antes, e fazer esse processo De de novo. manhãzinha antes da pesagem. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou dormir. Como é que dorme numa situação dessa? Esse é o ponto, não dorme.
Isso... Deita. 70. Cara, eu já teve vez assim, de eu brigar com o meu treinador, porque a gente divide quarto nessas épocas. E, cara, eu me revirar pra lá, pra cá, você não dói. A boca é seca, você sente, assim, um mal-estar. E, assim, você não consegue dormir, relaxar. Então, eu viro pra lá, pra cá, meu treinador falou, Alan, vai dormir e relaxa um pouco. Só que você não consegue. E às vezes, pra quem tá ouvindo, fala, não, então toma um remedinho. Isso que eu ia falar. Não, eu já fiz o uso de alguns remédios. Melatonina, pode? Melatonina não faz nem... Cosquinha. Mas remédios um pouco mais fortes. Mas aí pode dar problema também no... Não, mas aí eu no doping, verifiquei antes no DOP. Sim, sim. São liberados, mas não fizeram nem efeito, entendeu? Remédio pra dormir não vai dar doping, né? Sei lá. Vai saber. O cara, em vez de ajudar ele. Vai piorar, né? Mas nem fez efeito pra dormir. Verdade. Já teve vez, cara, assim, é verídico que eu vou falar. De eu dormir na banheira de água fresca, de água num ambiente natural. Era 2 da manhã, não conseguia dormir, não conseguia fazer nada. Eu mal entrei na banheira, fiquei lá, 4 horas assim, deitado, olhando pro teto, meio que relaxando um pouco. E o frescor da banheira me relaxava. Eu dava umas apagadas e voltava. Mas pra mim foi o melhor momento ali. Daí você, então, bateu o peso antes de dormir. Na sexta de Pode virar à manhã... noite? Da sexta de manhã já é pesagem? 9 horas da 9 manhã. da manhã a pesagem, bateu o peso. E aí? Daí pra frente, Gustavo, como é que é o... Aí é feijoada, pastel, O leite condensado. Não, eu sempre falo. Peraí, agora você tá 13 quilos mais magro do seu que você tá Exato. agora. E aí? É o que o Gustavo sempre fala, que a gente tem que fazer uma qualidade muito boa pra perder, uma qualidade muito boa pra ganhar. E aí, com ele, essa parte. É que aí eu já falo, desceu da balança, bateu o peso, já faz um shake de superidratação. A gente usa alguns superhidratadores justamente para dar um ânimo, porque até como a desidratação é severa, se ele sair de lá e for querer comer, ele nem consegue, porque ele tá muito seco, o estômago não tem digestão. Então, primeiro uma suplementação, faz um superhidratante com proteína, com carboidrato tal, com um repositor hidroeletrolítico para que ele consiga, né, reavivar. Renascer, né? Exato. Porque a luta é sábado à noite. Sábado de tarde, sábado fim de tarde. Isso é Faltando 36 horas É de luta. 30 horas, 36. Aí depois que ele fez um primeiro shake ali, normalmente eu falo, cara, se tá bem, vai, dá 1 hora e já come alguma coisa. Se não, faz mais um shake, dá mais 1 hora. comer alguma coisa. Ele pode comer um churrasco? Isso. Não, acho que não. Não, é carboidrato. Não sei. Não, aí ele tem Uma que picanha. repor energia, né? O energia é o principal, rápido, Proteína pesada. muito pesado. Carne vermelha é muito forte, muito pesado para um momento O primordial nessa hora pra ele é o Carboidrato. carboidrato. Pra ele Macarrão, repor energia. arroz. Vai ter a proteína, óbvio, porque ele precisa da proteína, mas o primordial inicial é o carboidrato para ele reavivar a energia dele. Porque assim, não é que a gordura não vai ajudar, não é que a proteína não vai ajudar. Vai, mas qual é a fonte mais rápida energética que a gente tem? O carboidrato é o que o corpo converte mais rápido. Então ele vai começar a repor e aí depois eu falo, repôs, tá bem? Quer comer uma merda, alguma coisa, um sorvete, sei lá. Mesmo um dia antes da luta. Mesmo um dia antes da luta. A única coisa que eu falo é toma cuidado com coisa crua, né? Coisa que possa fazer o atleta passar mal, coisa com muito molho, tal. Gordura pra caramba. Gordura pra caramba, porque se passar mal, fudeu, né? E quando fala isso pra você? Que você foi lá e aí com a anuência, né? Com a autorização do seu coach aí de nutrição, certo? Ele falou, não, vai lá, se você sentir vontade, você pode comer um cheeseburger, um sorvete. Você faz isso ou não? Atleta E se de fizer- alta... Isso. Atleta de alta performance tem Esse absurdo. esse absurdo de gostar tanto também igual a gente? Absurdo não, né? Não é absurdo, não. Essa coisa Você pode mínima. gostar mais, Então, mas mas pode. eu vou te falar que nesse momento é a hora que dá mais essa aguçada de comer uma besteira. Porque acho que a gente fica tanto tempo sem e fica tanto tempo assim querendo... Cara, a gente fica um processo aí de, às vezes, de 2 semanas, 3 semanas que é o mais estressante, pra você ter ideia. Isso eu vou falar, muito lutador vai refletir com isso. Que nós começamos a olhar, tipo, o Instagram e tal, a gente começa a marcar as hamburguerias, os restaurantes, a gente vai querer ir pós-pesagem. Que demais. Você vai Antes da luta. Eu tenho certeza que não sou só eu, tem muito lutador que tem a lista feita no bloco de notas, depois da luta, depois da pesagem da luta, eu preciso ir numa pizzaria, preciso ir na churrascaria tal, preciso ir na hamburgueria tal, comer tal sorvete, fazer tal receita, porque a gente fica meio louco ali o E processo. aí você, na prática, porque isso que eu acho que quem tá vendo quer Saber a real. saber. Aí você come uma pizza, come um hambúrguer, Não, você... O que eu gosto às vezes de comer é um docinho, mas nada muito forte, porque eu sei que vai cair ruim. Agora, passou a luta, eu chuto o balde. Chuto Tá, o balde tá ali bom. momentâneo. Aí lutou. Teve muitas vezes de eu ir pra academia depois que eles voltaram de luta, né? Foram lutar e tal. Eu voltei pra lá e tava o Alan Não, mas gigante. esse é um Machadão. Cara, minha estreia em Abu Dhabi, em 2021,
Fui lá, fiz isso aí, pra você ter ideia, bati 57 quilos na sexta-feira, lutei com 65 quilos no sábado, domingo eu fui com os amigos pra Dubai, na segunda já começamos a chutar o balde e tal, na segunda-feira eu liguei pro Gu, falei, Gu, pelo amor de Deus, me ajuda que eu não sei o que aconteceu. Eu tava com 76 quilos. 76? Isso em 3 dias e meio. 20 quilos de diferença. Exato, porque a retenção, como é que fala? O O rebote, né? rebote é tão grande que eu saio comendo. E começa a me preocupar isso, porque Claro. começa a forçar o rim, a pressão pode subir e tal. Não, E a cabeça também. as minhas mãos inchadas, os tornozelos, sabe aquele tornozelo de pós-viagem, de voo? Assim, era um negócio só. Eu fiquei desesperado. O tênis não entrava. Fiquei desesperado. Falei, Google, o que eu faço? Salva. Ele falou, cara, dá uma segurada, lógico, e começa a beber água de novo, né? Pra ajudar o sistema. Dá a expelir, né? A retenção. Mas então essa é uma realidade. Você também, como uma pessoa. Tá, aí eu entro na vida de um mero Não, essa era a minha grande dúvida. Eu preciso... Se você tem momentos de mero mortal. Tem. Não, e Que quando legal, a galera que lutava aqui demais. no Brasil também, que eles não estavam no UFC ainda, porque eu já acompanho. Não, tem uma história boa pra falar que eu acho que... Não sei se vai puxar essa história, mas continua que eu puxo. Não sei. Vai lá. Porque eu conheço. Pô, o Alan, eu cuido dele, a gente tá junto aí quase 10 anos, eu acho. Isso Né? é o que eu falei, vai. Então, antigamente, quando não era UFC ainda, a gente tinha um restaurante italiano que a galera gostava de ir aqui. Então, o que que acontecia? Todo mundo saía da pesagem, todo mundo ia pra esse restaurante italiano comer uma puta de uma massa gigante, que era sabe aqueles restaurantes italianos que você pede uma Tradicional. cinco? Sei. Momento Fábio Giga. Isso aí. Eles faziam isso, entendeu? Então, agora quando é fora, aí você já fica meio fora, porque às vezes você, porra, você fala, o que que eu vou comer, aonde eu vou, tipo, que restaurante que tem esse? Você não tem mais tanta facilidade assim, né? Qual é a história? Eu ia entrar numa história, não é essa, mas eu ia entrar numa história sem citar nomes. Antigamente era isso, na UFC, era outros eventos nacionais, você não tinha um controle de doping tão forte, né? Quer dizer, zero controle de doping. Teve 2 atletas nossos que iam lutar no interior. E eles estavam aqui em São Paulo, era 3, 4 horas de viagem no carro. O que aconteceu? Os caras, assim, meio que próximo do peso, já segurando para chegar a 3, 4 horas de viagem. Esse atleta nosso parou numa hamburgueria. Você lembra dessa história, não? Não. Parou numa hamburgueria aqui, ali na Avenida Ibirapuera. Pegou 2 cheeseburgers pra ele e 2 cheeseburgers pro outro brother lá que ia lutar. Aí o cara pegou e falou assim, não, você tá louco? Não vou comer, vou lutar. Come isso aí. Comeu. Nisso, que ele comeu 2 hambúrgueres pré-pesagem, pô, o cara logo ficou com medo do peso. Agora toma esses remedinhos aqui. Lembrei. Toma esses comprimidos aqui. Os caras foram mijando a viagem inteira. Porque esse cara tinha dado, tipo, 4 lazis. Furosemide. 4. O que é isso? O que é isso? É um Diurético, só que assim, o diurético grau que não segura potássio nem nada, né? Então os caras foram o quê? Eles comeram 2 cheeseburgers, só que eles foram na viagem, urinando o tempo inteiro. Chegaram lá, bateram o peso. Mas é um risco, pode falar que é um risco, É um risco fora que assim, a saúde é um diurético fortíssimo, né, cara? O cara vai bater o peso, mas pode ser que passe mal. Aí já passa do limite. Que é um problema que assim, hoje no doping a gente não pode passa nem por isso. pensar em fazer isso. Sim, passa. lá que seria capturado furosemida pela, É uma mascara pela que- urina, pelo sangue. E aí... Quais são os principais medicações? Quais as principais medicações que são proibidas? Diurético é uma delas. Anabolizante também deve ser. Anabolizante. Alguns medicamentos com base de corticoide são proibidos. Aumentadores de performance, né? Estimulantes. Tudo que tenha codeína, cafeína. Não, é isso que eu falo. Cafeína também? Cafeína. Ainda não. Cafeína já foi uma época. Agora não sei se é. E não sei como é. Mas aí que tá o problema. Olha a loucura do negócio. Isso a gente já teve uma discussão sobre isso lá na frente também, quando eu comecei a cuidar deles. Que o sertanejo, que é o mesmo que eu falei do soro, ele gostava muito de tomar pré-treino pra treinar. Só que aí tem um porém aí. Quando você toma um estimulante na luta, quando é uma parada de, por exemplo, pra treinar musculação, beleza, você tomou um estimulante, você vai lá treinar musculação. Só que a luta é um exercício muito aeróbico e você depende do seu rendimento. Quando você toma um estimulante, o que vai fazer? Um termogênico. O teu batimento cardíaco vai subir muito mais rápido. Ou seja, você vai cansar muito mais rápido. Então eu sempre brinquei, eu falava pro sertanejo que ele gostava no pré-treino, eu falava, mano, nocauteia no primeiro round, senão chance você vai cansar no segundo e no terceiro. Porque como o coração bombeia mais rápido,
Óbvio que Vai falir antes. a certo ponto no começo, o teu rendimento vai estar foda. Porque tá circulando mais Só que oxigênio. depois você vai cansar. Então, o estimulante em si, por mais que poderia ajudar a perder peso, uma série de coisas, talvez não seja a melhor alternativa para o lutador. Entendeu? Porque ele vai estragar todo o condicionamento que ele criou no treino, às vezes, com um estimulante desse que às vezes pode fazer mal para ele. E esses dopings têm horário? Agenda, horário? Segunda-feira eu vou na sua casa? Não, então, o que acontece? No UFC hoje a gente tem a gente tem um programa de doping que eles contratam uma organização terceirizada, que, cara, a gente praticamente tem que deixar ali a nossa lista do dia a dia de endereços com horários que a gente vai estar. Eu passo meus horários de treino e os meus horários que eu estarei em casa, que normalmente é à noite ou num período da manhã muito cedo. E aí acaba sendo surpresa. Eles têm lá eles entraram no aplicativo deles lá, olhar, vamos ver o Alan. Hoje ele tá 11 horas no instituto ali treinando, vamos lá fazer o doping dele 11 horas. Como eu passei esse horário, eu tenho que estar lá. Se eu não estiver ou fizer um aviso, puta, eu não tô, mas tô chegando, me espera, tudo bem. Agora, se eles chegaram lá e eu não estiver, aí eu tomo uma advertência. E 3 advertências computam uma falta e uma suspensão na teoria de 2 anos até. 2 anos sem competir. Sem competir e sem bolsa também. Porque só ganha quando luta. No UFC só UFC ganha só- sempre só quando luta. Você é contratado, mas só ganha quando luta. Exato. Isso que eu ia perguntar, mas como assim? Contratado e só ganha quando luta? Mas aí eles garantem um X de lutas por ano. É isso. 3, 4, Você 5 tem um lutas. contrato de até 4 lutas normalmente, o normal, o padrão de até Por 4 ano. lutas por ano. Não que seja obrigado essas lutas ocorrerem em um período de 1 ano, mas... E você só é remunerado, você só ganha ali o seu cachê quando você luta. Não é que a gente é contratado da empresa do UFC e a gente é assalariado. Isso que eu imagino. Essa é a grande discussão e o grande pensamento aí que todos os atletas, todo mundo tem em volta, que essa exclusividade é uma faca meio que de 2 gumes, que assim, lógico, eu quero estar no UFC, mas esse é o risco. Então, hoje em dia, é o que eu falei no começo, que o atleta ele precisa ter um suporte muito grande até de patrocinadores. Isso que eu ia falar. Daí te rende também uma growth, Exato. Aí, outro né, patrocinador tem que ajudar. Patrocinadores, Alan Puro Osso, como pessoa física, representa o Brasil, representa o país aí da sua empresa, grandemente, treina que nem um monstro, Uhum. patrocine, apoie o Brasil, apoie Alan Puro Osso, Olha o esporte, né? apoie o esporte, leve exemplo, um cara que traz essa disciplina, certo? Exatamente. Então, Ele vem da aproveito equipe. aqui, peço aqui patrocínio para sempre é bom, porque Sempre é bem-vindo. como você falou, o UFC banca quando tem luta, se não tem, Nesse momento, precisa treinar, nesse momento pagar que o todo Gustavo mundo, né? falou que muita gente acaba deixando de continuar a competir porque o cara tem uma família, o cara tem que seguir a vida dele. E Só ele- que você treina, você não é remunerado. A gente não tem o salário da academia. se você vai explodir lá no UFC, vai ganhar milhões, é uma coisa, Eu mas demorei, não dá pra saber, né? demorei 11 anos pra entrar no UFC. Então, assim, sempre consegui. Como você entrou? Passou naquele programa de TV ou não? Eu fiz o Contender, que era você tá falando do TUF, The Ultimate Fighter, que é o que Isso. passou aqui no Brasil. Eles criaram um segundo molde, que é o Contender Series, que é como se fosse uma peneira, que é só o evento, não é mais o reality show. Você luta, você ganha, você assina ou você não assina, né? E eu passei por esse evento em 2018, acabei perdendo e não assinei. Perdeu roubado. Eu não falo nada, o pessoal que tá falando. Mas existem essas discussões, mas tudo bem. Em 2018, acabei perdendo. E aí, entre outros acontecimentos, passou de 2019, 2020, fui assinar em 2021, depois de lutar e ganhar. E aí eu assinei diretamente com o UFC, assim. O empresário fez um contato direto, não passei por nenhuma peneira, entendeu? Antes do UFC, você já treinava com essa intensidade ou Sempre? Sim. Já Então, tinha alimentação? Já, eu tô trabalhando, eu falei, eu trabalho com o 10 Gustavo há anos. 10 E anos. já na chute, já na chute Sempre box foi. também. Foi sempre. Cara, eu sou um cara que, assim, eu vou te falar que eu sou muito fiel sempre quem esteve comigo, quem sempre tá do meu lado. Não é à toa por isso que eu falei, Gustavo, a gente trabalha há 10 anos juntos. É um cara que me entende como eu trabalho, como ele trabalha. E eu acho que demora muito pra assim, ter a sincronia e as coisas começarem a acontecer. Não adianta eu começar a pingar aqui, pingar ali, porque você não dá tempo da pessoa trabalhar com você. Então, pô, Esse eu acho que é o grande problema do esporte hoje, da luta, da musculação, de todos. A galera é muito imediatista. Então todo mundo quer ficar pulando de galho em galho, achando que alguém vai fazer um serviço melhor. Mas ninguém tem paciência Pra para confiar no fazer uma processo. coisa consistente e saber que é a consistência que vai trazer o resultado. E não ficar pulando de galho em galho e mudando toda hora de nutricionista, de treinador, de qualquer coisa. com o Gustavo, tô há 10 anos.
Na luta, eu comecei na shootbox com o Diego Lima, foi meu mestre desde criança, desde os 14, 15 anos. Tô com ele até hoje, daqui a pouco vão dar 20 anos que a gente tá lado a lado. Foi o cara que fez o acontecer, acreditar que eu vou chegar no UFC. O meu mestre de jiu-jitsu é um cara que eu ainda represento ele até hoje, desde há 10, 12 anos atrás também, que é o Barbosa. Então assim a gente foi levando. Eu sou um cara que eu confio nas pessoas que estão ao meu lado e dou essa confiança pra gente trabalhar. E eu sei que assim, o processo é devagar, é demorado, mas vai acontecer. Ô, Alan, o Pascoaloto, atleta de alto desempenho também tem problemas como ansiedade, depressão, precisa passar no psicólogo, psiquiatra. Faz parte desse suporte de profissionais? Demais. Cara, tem. Porque a gente vê esse pessoal de fora e fala, cara, O Lima tem um diferencial na equipe dele, que é uma das coisas que eu acho que é um grande diferencial, que ele sabe trabalhar muito bem a cabeça dos atletas dele. Tá? O Lima deixa os caras blindado mesmo. O cara fala, meu, é ferro, tá? Que é chute box e foda-se. Essa é a real. Ele consegue mentalizar isso. Só que você pode perceber, acontece muito. Às vezes, quando tem um atleta que só ganhou a vida inteira. Aí o cara, puta, é um talentão. Sim. Chega uma hora ele vai perder. 90% não tá com a cabeça preparada pra perder. E aí quando perde, a carreira do cara vira do avesso. Ele não consegue mais voltar. E não é que ele se tornou melhor ou pior atleta. É a cabeça dele que realmente não deixa mais ele performar igual ele performava. Porque ganhar e perder, todo mundo ganha e perde um dia. Mas a cabeça do cara comanda demais. Né? Foi o que você falou no começo. Alguém falou, acho que você entrar numa luta pensando que você vai perder, Perdeu, né? fodeu, entendeu? Que da onde você vai tirar força? Quer dizer, é um conjunto, né, de fatores que levam E ao eu acho que campeão. isso leva em todos os esportes, cara. Eu acho que até na musculação, que não tem contato. Sim. Se você entra num campeonato de musculação com a cabeça do tipo, você olhou pra um cara do lado e falou, puta que pariu, eu não vou ganhar desse cara, acabou, irmão. Isso de ansiedade e a parte... Você vai se acho que escolher. dá um podcast inteiro isso aí. E hoje em dia, acho que o doutor deve estar mais acostumado. Hoje em dia, acho que é a doença aí do ano, da época, que, meu, cada vez mais Ansiedade. você ouve sobre depressão, sobre ansiedade, cara Isso aí. que matou, cara que não quer mais. É E coisa realmente séria. é muito complicado e, assim, quando a gente não consegue suprir mais ali no tatame, a gente tem que buscar o auxílio de profissionais do lado de fora para conseguir realmente ali estreitar e deixar a gente no caminho. No eixo. E aproveitando a sua fala, não se desespere, tem tratamento, tem com certeza equilíbrio, vários profissionais, psicólogos, psiquiatras, medicações de altíssimo nível, qualidade e tecnologia para botar a pessoa no eixo e todo mundo tá sujeito. Isso não vale para Moisés, para mim, pro Alan, pro Gustavo, ou para você que tá aí, ou pro, qualquer atleta de altíssimo nível, vale para todo mundo. E pra quem tá fora do esporte, Também. o esporte pode ser uma alternativa justamente para curar esse Faz seu parte do problema. tratamento. O exercício físico, sem dúvida nenhuma, é uma das melhores ferramentas para tratar ansiedade, depressão, faz parte do jogo, sem dúvida nenhuma, junto, óbvio, muitas vezes com terapia, remédio, sono, e como eu falei, isso aí daria um podcast inteiro, certamente. Moisés, Demais. aprendeu bastante. Demais. Alan, Gustavo, muito obrigado pela presença. Eu achei sensacional. Tenho certeza que quem está nos acompanhando vai gostar muito. Palavras finais, quem vai começar? Deixar uma mensagem final. Alan, deixa algum recado aí pra gente. Eu começo dessa vez? Vambora. Cara, mas como eu falei no início, eu sou um cara que, assim, eu prezo muito ali pelo processo, pelo acontecimento. Então, você tem que estar sempre persistindo, você tem que acreditar aí no que pode tornar o seu sonho, que realmente, assim, a realização pode ocorrer, pode acontecer. Eu tive muitos altos e baixos na minha carreira, já pensei em desistir várias vezes, inclusive eu pensei isso com o meu treinador muito tempo antes de assinar o contrato com o UFC. A gente sentou para tomar um café e falou, vou desistir, vou parar. E ele me impulsionou e continuou, vamos continuar, até que eu assinei o contrato com o UFC 3 meses depois. Então, o que eu digo é isso, vamos correr atrás, vamos fazer acontecer, acreditar quem está do seu lado e só confiar que o sonho vai ser realizado. Sensacional. Gustavão? Bom, primeiro eu quero agradecer, né, por vocês terem me chamado novamente aqui. É um prazer, sempre que vocês quiserem voltar presente aqui. E o recado que eu tenho para dar é: não se iluda. A constância é o que traz resultado. No esporte, na sua vida, no trabalho, em tudo. Não adianta ficar pulando de galho em galho, não adianta ficar buscando milagre, que não existe. É a constância e o trabalho sério que vai te trazer resultado, seja onde ele for. Tanto, até numa constituição de uma família, a constância que vai trazer o resultado. Então, por favor, pare com
em acreditar em mágica, em ilusões que não existe isso. Sensacional, concordo plenamente, atalhos não existem. Vai na luta que é o que vai dar certo. Gustavo, sorte de todas as pessoas que cruzam o seu caminho, que tem você como orientador, nutricionista, preparador. Alan, obrigado por representar nosso país, de coração mesmo. Arrebenta sempre lá, enfia a mão, vai pra cima. Alta porrada. Porrada, batalhão, que der pra fazer no chão, na trocação. Obrigado. Eu que agradeço vocês, todo o convite aí do Moisés, Sidney, pô, obrigadão de estar aqui. E tem muito papo ainda pra continuar, um próximo episódio. Agradeço de coração mesmo. Vambora. Obrigado você que tá aí, obrigado Moisés, obrigado pessoal do estúdio, até a próxima, Pode Doutor, valeu. Obrigado.